de Salem, do Stephen King. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Stephen King, Salem. Um livro sobre vampiros, aí o segundo livro escrito pelo autor, tá? Que vai falar sobre vampiros inspirados no Drácula. Não é meu livro favorito do Stephen King, eu achei ele meio fraquinho, com bastante encheção de linguiça, mas eu gostei bastante mesmo assim, então eu acho que é uma leitura que vale a pena. Mas eu prefiro ainda Drácula, né? Mas Stephen King vale muito a pena. Meu livro favorito dele é Carrie, a Estranha. A gente já falou aqui no canal sobre ela. Então eu acho que vale muito a pena, certo? Salem vai começar com um prólogo muito estranho, que mostra um homem e um menino, tá? Indo para o México, né? Sozinhos. E esses dois, eles têm uma história a contar. Eles são meio nômades há muito tempo. Então eles pulam de lugar em lugar. Só que nesse prólogo eles decidem ficar naquela cidade. Eles decidem ficar onde eles estão. E o menino começa a frequentar a igreja. Mas para ele frequentar mesmo a igreja lá nos Estados Unidos, ele tem que se confessar para o padre. E é aí que a nossa história vai começar, tá? O nosso herói é um menino de 12 anos que vai perceber tudo o que tem de errado na cidade, certo? Mas também o nosso outro personagem principal é um escritor, certo? É um escritor que eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver aqui, calma. Eu acho que o nome dele é John, tá? Nosso escritor, o John, ele volta para a cidade natal dele, que é Jerusalém, que é o nome real da cidade. Volta para essa cidade a fim de escrever um livro sobre a casa mal assombrada daquela cidade, certo? E funciona, certo? Realmente funciona. Porque ele chega lá, ele é um autor famoso, ele é um escritor muito famoso, né? Que já escreveu vários tipos de livro. E ele volta pra cidade e logo quando ele entra assim na cidade e tal, ele tá andando pela cidade, ele é reconhecido por uma moça, né? E essa moça, ela não é muito relevante pra história, mas acaba rolando ali um romancezinho entre os dois. Já o nosso menino, ele é viciado em histórias de fim de mundo, de sobrenaturais, histórias sobrenaturais, né? Sobre vampiros, lobisomens e todo esse tipo de coisa. Ele é viciado nesse tipo de coisa, então ele conhece muito como matar essas coisas, como conviver com essas coisas, ou os sinais que essas coisas mostram que elas são reais, certo? Então, mas aí existe uma casa mal assombrada que o escritor quer escrever, certo? Por quê? Esse escritor, ele entrou nessa casa quando ele tinha ali os seus 12 anos também, por conta de um desafio. Ele perdeu lá um jogo para os amigos e que desafiaram ele a literalmente entrar sozinho nessa casa. E nessa casa ele viu coisas terríveis dentro dela, o que traumatizaram ele por muito tempo. Então ele decide voltar para escrever sobre essa casa e sobre as histórias dela. Porém, um novo rapaz desconhecido, completamente desconhecido da cidade, se muda para ela. Um rapaz muito rico que decide comprar esta casa. Tem que ser esta casa toda decrépita e tal. E a desculpa que eles dão é que é para ser depósito da loja que eles vão abrir. Só que a chegada desse rapaz coincide, é o que acham, coincide com o desaparecimento de um menininho da cidade, tá? E com a morte do irmão do menino de 12 anos, que é o nosso principal, certo?
vai coincidir com essas duas tragédias. E meio que assim, o livro, ele faz a cidade inteira pra procurar esse menino que desapareceu. Procuram na floresta, procuram ali, aqui, acolá, e ninguém acha, ninguém sabe de nada, ninguém tem nem ideia do que aconteceu de verdade. Então, o livro meio que vai girar em torno disso, até que em certo momento do livro, a gente descobre que há um ser sobrenatural na cidade. Então o livro realmente leva para esse sentido a coisa, que há um ser sobrenatural ali que tá realmente matando todo mundo. Mas esse livro tem vários pontos de vista. Vários pontos de vista mesmo, alguns até meio encheção de linguiça, tá? Que vão contar a história de alguma das vítimas desse ser sobrenatural, tá? Então, é basicamente isso o livro. Se eu contar mais coisa vai ser spoiler. O que eu acho desse livro? Esse livro é muito bom, tá? Ele é bem legal mesmo. Eu gostei muito dele. Mas eu achei ele meio parecido com todos os outros. Pois é, ele é muito clichê, ele tem muita coisa clichê. Eu acho que realmente era a intenção do Stephen King colocar muita coisa clichê no livro, mas realmente é muito clichê certas coisas e meio que perde a graça. Se ele tivesse dado uma inventada a mais em certos pontos, o livro teria ficado sensacional, seria 5 estrelas. Mas esse livro aqui, ele ficou com 3 estrelas, porque apesar de muito bom, ele não é sensacional, porque tem certa encheção de linguiça nele. Gente, foi isso. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigada, um beijo.